canal Vamos que Vamos Rocha TV News traz essa nota de esclarecimento. Os pensamentos falados, narrados e as opiniões aqui formadas e ditas são de opinião do seu autor e do seu produtor. Cada um tem o seu pensamento, a sua narrativa, a sua maneira de pensar, de falar e se demonstrar. Se o seu pensamento é igual ao meu, amém. Se não for, tire as suas próprias conclusões. Que Deus abençoe e vamos pro vídeo. E Atlas. De repente você já está com seu ouvido um pouco dolorido, ou quem sabe calejado, de ouvir sobre o 3 e Atlas. Mas a pergunta que não quer calar: cada minuto, cada segundo que nós ouvimos falar a respeito deste objeto ou deste cometa, mas causa o despertamento, a curiosidade e a vontade de sabermos ainda mais que objeto interestelar é realmente o 3 e Atlas. Porque nem mesmo a própria NASA conseguiu nos falar, identificar com clareza e propriedade, certeza, a respeito deste objeto que está voando e passando perto do nosso sistema solar. 3 e Atlas. Por que o nome é 3 e Atlas? Com certeza você já ficou sabendo através da imprensa e da mídia. Mas vamos reforçar? 3 e Atlas, porque já vieram 2 objetos, cometas, antes do 3 e Atlas, por nome de 1L ou Moa, que passou em 2017 sobre o nosso planeta. E o outro é o 2L1 Borisol, que passou em 2019 também sobre o nosso planeta. Gente, o nosso planeta é uma coisa surpreendente, grandiosa, chega a ser monstruosa. Quando nós falamos de ar, de Via Láctea, de galáxia, Andrômeda, nuvens de Magalhães, universo, nós fazemos literalmente uma viagem em relação a isso. Parece que bate até mesmo uma tonteira, uma zonzeira, um zumbido.
de falarmos sobre as riquezas grandiosíssimas do nosso universo. Mas você sabia que, além desse céu visível que nós enxergamos, atmosférico, que está diante dos nossos olhos, tem mais dois céus? Exatamente isso. O primeiro céu é o céu atmosférico, onde estão nuvens, ar, fenômeno sobrenatural, fenômeno meteorológico, onde voam os pássaros, os aviões, ou seja, este é o céu atmosférico. Em outras palavras, o céu visível, que nós conseguimos detectar, contemplar, ver, presenciar diante dos nossos olhos. O segundo céu é o céu cósmico, é chamado de céu cósmico / estelar, onde estão o Sol, a Lua, as estrelas e os outros corpos celestiais, como meteoros. Agora você começa a entender? Este é o segundo céu, conhecido como céu cósmico / estelar, aonde estão o Sol, a Lua, as estrelas e os outros corpos celestial. O terceiro céu, com certeza, este aí você já ouviu falar. Este é fácil, mas é o mais, queremos dizer, de repente surpreendente entre os outros. O terceiro céu é conhecido como diretamente paraíso, exatamente, onde mora o nosso Deus, Jesus, o Espírito Santo. Esse é o terceiro céu mais acessível da glória de Deus. O apóstolo Paulo menciona na Bíblia, em 2 Coríntios, no capítulo de número 12 e no versículo de número 2, a respeito desse terceiro céu. É por isso que eu digo para você que a Bíblia Sagrada, ela é o livro sobre todos os livros. É como se fosse o livro mãe. Ela tem resposta para tudo que acontece no nosso universo. É o livro sobre todos os livros, em outras palavras. Mesmo indiretamente, todos os outros livros, querendo ou não, é tirado alguma letra, alguma frase ou alguma reflexão de dentro da Bíblia. Você já parou para pensar nisso? A Bíblia, ela é rica, ela é imaginária de riquezas que passa para nós seres humanos. É mais que uma bússola, um guia que nos alimenta dia a dia a saber com propriedade da nossa existência. Então, agora, você já ouviu falar sobre o que é um pouco o universo? E nós estamos falando, aprendendo um pouco mais sobre o 3I Atlas, um cometa que aparentemente é composto, formado, desenvolvido, feito por gelo e outros materiais que sublima uma nuvem de gás e poeira. Os cientistas descobriram que a sua composição química é incomum para cometa do sistema solar. O 3I Atlas tem a sua composição formada, ele tem uma proporção muito maior de gelo, gás, poeira, dióxido de carbono, uma quantidade surpreendentemente rica em níquel atômico neutro. O 3I Atlas tem um diâmetro ou um tamanho significativo
de aproximadamente 5 quilômetros até 11 quilômetros de tamanho. É isso mesmo, você não ouviu errado. De 5 quilômetros até 11 quilômetros de tamanho. Embora seja difícil de medir, mencionar com precisão, devido à nuvem de gás e poeira ao seu redor. Devido ao coma de gás, poeira, que pode se estender por um diâmetro de sua cauda de até 26.400 quilômetros de distância, por até uma proporção ou tamanho, entre aspas, menor de 24.700 quilômetros, apenas a sua cauda. 26.400 quilômetros, por até uma proporção menor de 24.700 quilômetros. E este objeto 3 Atlas se movimenta em uma velocidade, gente, imaginária de 61 quilômetros de velocidade. 61 quilômetros de velocidade por segundo. É isso mesmo. Você não ouviu errado. 61 quilômetros de velocidade por segundo. Em outras palavras, ele trafega, para ser mais preciso, em uma velocidade de 221 mil quilômetros por hora. 221 mil quilômetros por hora. Que pode aumentar essa velocidade de acordo com que o 3 Atlas se aproxima, chega mais perto do nosso sistema solar. Além dele ter essa velocidade imaginária, ainda cada vez mais que ele se aproxima da estrela ou do Sol, ele aumenta ainda mais gradativamente a sua velocidade. Mas algo me chama a atenção. Como que um ser desse, chamando assim, falando, que está numa velocidade de 221 mil quilômetros por hora, ele pode frear, estacionar de uma hora para outra? Olha como é que é imaginário. E segundo agora a NASA, diz que esse objeto já está emitindo sons e luzes que sai de dentro dele, som, zoada, zumbido no espaço, que foi detectado pelas sondas, e cada dia causa mais perplexão, causa mais ansiedade de descobrir o que realmente é o 3 Atlas. Foi por isso que eu disse para vocês que quanto mais a gente estuda, analisa, a gente quer descobrir ainda mais sobre este objeto. 3 Atlas significa, segundo a mitologia grega, em outras palavras, Atlas era um titã condenado a sustentar o céu, em outras versões, o mundo para sempre. Você está entendendo? Atlas, diretamente falando, Atlas significa geral ou total, absoluto, que é sofredor, portador ou quem sustenta ou sustentará tudo. Atlas. Conclusão: por que os astrólogos ou cientistas estão chamando este objeto de 3 Atlas? Vamos à resposta? O nome foi dado por seus descobridores de acordo com as regras de nomenclatura astronômica. 3 Atlas significa que este objeto interestelar é o terceiro objeto interestelar que vem de fora do sistema solar. Em outras palavras, ele vem de outra galáxia e não faz parte do nosso planeta solar. Por isso tem essa interpretação.
O 3I Atlas é o terceiro objeto já registrado pelos telescópios da Terra ou do mundo. Atlas é o nome também do sistema de pesquisa, o Asteroid Terrestrial Impact Alert System. Asteroid Terrestrial Impact Alert System, que fez a descoberta do 3I Atlas, ou seja, revelou ele para nós seres humanos, para o mundo. O telescópio espacial Hubble foi o primeiro telescópio a observar, ver, detectar, presta bastante atenção, 3 jatos espaciais emanando, surgindo de um buraco negro, em uma galáxia distante da Terra e do sistema solar. E aí ele surgiu e começou-se a descer em direção ao nosso sistema solar. Você começou a ter mais clareza? Começou a brilhantar mais um pouco a sua mente? Este objeto interestelar, 3I Atlas, ele é um cometa que foi observado, detectado, visto pela primeira vez no dia 1º de julho de 2025 pelo sistema de telescópio Atlas no Chile, que detectou, que descobriu a presença do 3I Atlas no espaço. Apesar de nós termos centenas de telescópios no mundo todo, sendo uns menores e uns maiores, temos centenas desses telescópios no mundo inteiro. Vamos conhecer algum deles? Primeiro, radiotelescópio maior, FAST, Viver Med Aberture Espacial Telescope, Viver Med Aberture Espacial Telescope, que está localizado, situado na China, com um prato dimensional de 500 metros de diâmetro. Olha só o tamanho significativo desse objeto, um prato de 500 metros de diâmetro. Ele está na China. Temos o segundo também, presta atenção, telescópio éptico, maior em abertura efetiva. Em outras palavras, com mais ênfase e precisão no questionamento de visualização das imagens. Em outras palavras, com mais ênfase e precisão. É o Large Binocular Telescópio, LBT. Ele está localizado no Arizona, Estados Unidos da América, que combina ou tem o tamanho de 2 espelhos, presta atenção, 2 espelhos. E o que mede o tamanho cada espelho? De 11,8 metros entre altura e largura, para seu funcionamento e desenvolvimento. Olha só o tamanho desse telescópio, que está localizado no Arizona, nos Estados Unidos, que tem aí a sua proporção muito grande, o tamanho de 11,8 metros de altura e largura, para funcionamento e para visualização do espaço. O outro, ele está em formação e está sendo construído também no Chile. Este está em construção, que no futuro será ainda o maior de todos os telescópios. Em outras palavras, futuro maior óptico. É conhecido como ELT no Chile e terá o seu espelho de 39,3 metros de diâmetro. 39,3 metros de diâmetro, ou seja,
Cada dia a Terra está sendo mais observada, a Terra está sendo mais vigiada, a Terra está sendo mais visualizada, ou o universo, o espaço, a Via Láctea, a atmosfera. Mas a pergunta que não quer calar: será que nós temos algum aparelho que protege a Terra de meteoros, dos cometas, dos asteroides, das pedras rochosas e gasosas que estão no espaço? E no espaço ou sideral? Será que nós temos um aparelho que possa, entre aspas, nos salvar, nos defender, que nós possamos conviver aqui em paz ou não? Vamos para a resposta? A NASA tem um programa chamado Defesa Planetária, que envolve a missão chamada DART, Double Asteroid Redirection Test. Vou repetir: missão DART, Double Asteroid Direction Test, ou em outras palavras, o DART não é uma máquina que diretamente protege a Terra e o nosso sistema solar. Ele não é, mas sim uma sonda que a agência da NASA usou em um teste de colisão, entre outras palavras, uma simulação para alterar a órbita de um asteroide ou um Dimorphos, uma técnica de reflexão para futuras ameaças ao nosso planeta. Então, se você parar para analisar, no meu modo de ver e de pensar, em outras opiniões, no meu modo de pensar, a Terra está sim desprotegida, sujeita a qualquer acidente ou pressão atmosférica vindo do cosmos, ou do espaço, ou do ar, de cima, ou ameaça planetária que possa vir de outros planetas. Nós não temos um plano, com certeza, independentemente da NASA, dos telescópios, dos que estão fazendo, do que nós temos, nós não temos com certeza e propriedade dizendo: se cair algo desse em direção à Terra, nós estamos protegidos. Gente, aparentemente você pode dizer: mas que conversa é essa? Eu vou te trazer com mais clareza. Quando chove, tem tempestade, vem o relâmpago, os trovões, que parece que o telhado vai cair, ou em outras palavras, chega até cair, prédios. Quando vem um tsunami, maremoto, terremotos, nós aqui embaixo ficamos preocupados, começamos a orar, começamos a pedir, começamos a interceder, começamos a clamar, querendo ou não, ficamos com medo. Muitas pessoas mais velhas se escondem debaixo da cama, é verdade? Debaixo da mesa. Outros agora construíram um sótão e vai lá para baixo para poder tentar se livrar, de repentemente, de um tsunami, de um furacão, de um maremoto, de um terremoto, e vai para o bunker. É verdade ou não? Então, nós temos sim que ficar ligado no que está acontecendo no nosso planeta. Porque quando a NASA divulga, aí nós começamos a todo mundo correr para a internet, para redes sociais, para a imprensa, para poder tentar ver o que está acontecendo. E os objetos que eles não divulgam? Será que nós olhamos para o céu e mesmo nos nossos olhos nus tentamos detectar? Isso me faz lembrar com propriedade e com clareza que antigamente, quando eu era criança, a gente olhava para o céu e conseguíamos contemplar mais estrelas. É verdade ou não é? A gente conseguia ver mais chamadas estrelas cadentes passando. As crianças ficavam horas e mais horas
do lado de fora observando. E muitas pessoas brincavam e faziam até pedido chamado estrela cadente. As meninas diziam: traz o namorado, no momento que a estrela passasse. Mas hoje, praticamente, mesmo que você for para o escuro, você não consegue presenciar, detectar mais aquela quantidade de estrela. Por quê? Eu tenho uma resposta e vou passar para você. A poluição. Eu vou repetir. A poluição, os gases terrenos, que está acabando com a camada de ozônio, com a atmosfera, ela tampou a visibilidade de nós enxergarmos as estrelas com mais propriedade e clareza. É por isso que nós não conseguimos mais presenciar, detectar, visualizar essas estrelas com mais propriedade. Mas, em outras palavras, tem que haver um investimento e um desenvolvimento ainda maior para proteger e trazer proteção à Terra, os seus habitantes, os seres humanos, nossa população, que está correndo risco de vida aqui na Terra. Como eu digo para você, e você também sabe, mas eu vou entrar agora dentro da sua mente. Olha só como este globo está flutuando no espaço, uma velocidade inimaginária, em rotação, em volta do sistema solar ou do Sol. Nós estamos em movimento, a Terra está em movimento, ela não para um segundo. Em outras palavras, somente a misericórdia de Deus é quem pode nos livrar da nossa Terra chocar com algum objeto desse, um asteroide, um cometa, nesse espaço tão grande e tão enorme. A coisa é mais séria do que nós imaginamos. É por isso que a NASA ainda não nos deu uma resposta mais clara, com propriedade, riqueza e precisão em relação ao 3 Atlas, que está passando por trás do nosso Sol nesses últimos dias. Gente, temos que ter mais atenção. Temos que olhar mais um pouco para o espaço. Temos que nos unirmos mais. Temos que darmos as mãos. Não podemos deitar sem pedir a Deus para guardar o nosso planeta, o nosso universo, a nossa Terra. Nos dá proteção. Até mesmo que as estações mudou tudo. Inverno, primavera, o outono. Mudou tudo. Quando pensa que é calor, vem chuva. Quando pensa que é chuva, vem calor. É verdade ou não? Eu aqui não estou falando, afirmando que este objeto interestelar vai cair. Presta atenção. Atingir a Terra ou o Sol diretamente, para causar medo, aflição, preocupação. Não. Esse não é o meu objetivo. Presta bastante atenção. Mas sim estou alertando que a Terra está sim desprotegida. O globo flutuando no espaço sem uma rota certa de destino. Você me entendeu agora? Você me compreendeu agora? Estou tentando falar mais calmamente para que possa ser introduzido na sua mente essas palavras. Que somente Deus para nos proteger e nos defender. Mas eu peço que você multiplique, quadriplique agora a sua atenção. Que eu não posso deixar de falar uma coisa verdade, mais que verdade verdadeira, que vai sim cair sobre a terra, sobre as águas, uma rocha
uma pedra por nome de absinto. Eu vou repetir, absinto, que vai sim, com toda clareza e verdade, atingir as águas do mar, que ficarão amargas, os peixes morrerão, as nascentes secarão, e muitos homens morrerão, segundo a Bíblia, a palavra de Deus, que está descrita em Apocalipse, no capítulo 8, no versículo 1 em diante. Foi por isso que eu disse que a Bíblia tem resposta para tudo. Está escrito que isso vai acontecer. No final dos tempos vai surgir. É a pura realidade e verdade. Presta atenção. Apocalipse 8, primeiro. Havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. E viu 7 anjos que estavam diante de Deus. Foram-lhe dadas 7 trombetas. 3. E veio outro anjo, pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muitos incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono de Deus. E um fúmio do incenso, presta atenção, com as orações dos santos da igreja, desde a mão dos anjos até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar de Deus, e lançou-se o fogo sobre a terra, presta atenção, sobre a terra, e houve depois vozes, olha só o que eu disse, trovões, relâmpagos e terremotos. Terremotos, trovões e relâmpagos. 6. E os 7 anjos que tinham 7 trombetas prepararam-se para também tocar. 7. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, presta atenção, gente, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados essa saraiva e fogo sobre a terra, que foi queimada a sua terra na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores da terra, e toda a erva foi queimada, destruída. 8. O segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo. Foi lançado o quê? Um grande monte ardendo, uma pedra de fogo ardendo. Essa pedra estava ardendo em fogo, tornou-se em sangue a terça parte do mar. Por quê? Porque as criaturas, os peixes, tudo que movimentava e movia-se sobre as águas, morreram, e o mar tornou-se em sangue devido a este acontecimento. E morreu a terça parte das criaturas que tinha vida no mar. Verso 9. Todos morreram. A terça parte das criaturas do mar. Da terça parte não sobrou-se nada. 10. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes de água. Você está entendendo ou não? Eu estou conversando coisa com coisa. Agora você entendeu que eu estou dentro da verdadeira história? E por que é que os religiosos, os pastores da lei civil eclesiástica estão preocupados, sim, com esses objetos que estão navegando, em outras palavras, flutuando no espaço?
flutuando no espaço, e caiu sobre os rios e sobre as águas, ardendo em fogo. E o verso 11, agora é a hora do que eu te falei. E o nome dessa estrela que caiu sobre as águas era Absinto. Apocalipse 8, verso 11, era Absinto. E a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque tomaram águas amargas. E aí, é verdade ou não? É ilusão? É historinha de carochinha? Agora você começa a acreditar? O nome dessa estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram porque tomaram a água amarga, juntamente com todos os peixes e animais que estavam sobre as águas do mar. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, olha só, e a terça parte da lua foi ferida, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse mais, ou seja, não haveria sol, semelhantemente também à noite. Ou seja, por isso que eu disse no outro vídeo, que se esse objeto caísse sobre o sol, o que seria de nós sem Deus e sem o sol? Praticamente nós pereceríamos. Agora você compreendeu que eu não estava falando coisa com coisa? Olha aqui está escrito: e o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, semelhantemente também à noite. 13. E olhei e ouvi um anjo voando pelo meio do céu, dizendo com grande voz, está acabando, presta atenção, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes, das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Se eu e você não está suportando nem isso, nem este calorzinho aqui, imagina o que está por vir, enviado do terceiro céu para o segundo e para o primeiro. Agora você me entendeu? Você me compreendeu com mais clareza e propriedade a respeito disso? Então, foi por isso que as autoridades religiosas eclesiásticas ficaram em total observação com os últimos acontecimentos que vêm acontecendo, surgindo no planeta Terra. Ou seja, mesmo que o 3 e Atlas não é o absinto falado no livro do Apocalipse, capítulo 8, versículo 11, isso vai acontecer, é verdade. Então para de dar essa risada, para de dizer que passou, para de dizer que você nem sentiu. Cadê o povo que falou, que disse que na terra ia ser abalada, ia ser atingida, o sol ia ser atingido? Ei! Não ria não, a coisa é séria. Mesmo que o 3 e Atlas não é o absinto, ele vai vir, ele vai surgir desse buraco negro que está no espaço, em direção ao planeta Terra. A Lua e o Sol e as estrelas serão atingidas, e estrelas cairão do céu sobre a terra. E aí? E aí? Você vai rir? Mas vamos ficar de olho.
agora, o que nós temos diante dos nossos olhos revelado pela NASA, que é o 3 Atlas, que ainda está vindo, passando, viajando pela galáxia em direção à nossa estrela ou sistema solar, mais conhecido como o Sol, que tem o tamanho, segundo a ciência ou astronomia, o cometa 3 Atlas tem um núcleo ou tamanho de cujo diâmetro estimado é entre 5 a 11 quilômetros de distância e de tamanho. Gente, é muito grande um objeto deste trafegando no espaço e no espaço de repente até sideral a uma velocidade de 61 quilômetros por segundo ou 221 mil quilômetros por hora, e a velocidade aumenta ainda mais de acordo com que ele se aproxima do nosso Sol, da nossa estrela, do sistema solar. Só Deus para nos proteger. Vamos estar em constância, vigilância e oração para que Deus possa nos guardar. Este objeto, passando nesta velocidade entre os planetas que estão localizados no sistema solar, todos os planetas estão em risco, estão passando sim por apuros, como Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Todos esses planetas mencionados aqui, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, todos estão na rota, todos estão em volta da nossa estrela ou do Sol. Todos eles que estão aqui na chamada Via Láctea, ou aonde está o nosso sistema solar. E o que é galáxia? O que é galáxia? Eu busquei aqui um pouco para falar com vocês sobre isso também. Galáxia, Via Láctea, uma espiral barrada. Em outras palavras, uma galáxia espiral que possui uma estrutura reta central em uma forma de barra composta de estrelas no seu núcleo alongado, espirais da Via Láctea. Tem este nome por causa disso. Via Láctea, espiral barrada, estrutura reta central formada de espirais alongados. Por isso é conhecido como Via Láctea ou galáxia. Gente, a coisa é mais séria do que nós imaginamos. É mais complicada do que nós imaginamos. Você aprendeu um pouco aqui agora o que é realmente o 3 Atlas. De repente você ouviu falar de uma maneira totalmente diferente. Nós tentamos ser mais transparente possível para passar para você com mais clareza e propriedade a respeito do 3 Atlas, este cometa que surgiu vindo sim de um buraco negro em direção ao nosso sistema solar, que trafega em uma velocidade inimaginária, porque por mais que nós seres humanos e os telescópios, as sondas, tenta detectar para passar com precisão a velocidade, o tamanho e esse objeto que se movimenta, nós nunca chegamos perto dele, que está viajando em milhões e milhões de quilômetros distante do nosso planeta ou da galáxia, do espaço.
no espaço sideral. Então a gente não tem uma certeza com propriedade a respeito disso. Existe o espaço e o espaço sideral, existe o primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, e se nós for aprofundar, desculpa a expressão, a gente fica até, desculpa a expressão, louco. É só você olhar o tamanhozinho da nossa Terra para a proporção do espaço, que aí você vai entender o que eu estou falando. É estudo de milhões e milhões de anos, e nós nunca vamos chegar a um denominador comum em relação a isso. Mas temos que ficar ligados, temos que ficar de olho, temos que pedir a Deus para que Deus proteja o nosso planeta Terra. Tá certo? E fica ligados, porque querendo ou não, você que riu do 3 de Atlas, que passou distante da Terra, vai lá e dê uma olhadinha em Apocalipse capítulo 8, verso 11. Dá uma estudada, que você vai ver que a qualquer momento o absinto vai surgir. Você queira ou não queira, você acredite ou não acredite, ele vai surgir. Eu quero aqui agradecer a Deus por essa oportunidade que o Senhor me concedeu de transmitir para você essas palavras. Obrigado você que ficou até aqui. Pode levantar da sua poltrona, pode tirar o seu cinto, que nós vamos estudar mais em relação ao espaço, sobre a Via Láctea, e nós vamos trazermos para você. Meu muito obrigado, deixa aí o seu like, inscreva no nosso canal, nos dê essa força. Temos aí canais de história, canais para criança, né? Nós temos aí canal infantil, Vamos que Vamos Rocha Kids. Nós temos o canal agora Vamos que Vamos Rocha TV News, Vamos que Vamos Rocha TV, o normal. Nós temos no Kawaii e nós temos no TikTok Vamos que Vamos Rocha 2. Então assine e siga nós nos nossos canais e também no Instagram, tá bom? Vamos que Vamos Rocha. Muito obrigado e até a próxima, querendo Deus.